E aqui, um alerta a mais ainda para os nossos ouvintes, empresários, contadores e mesmo pessoas físicas. Vocês estão preocupados em fazer um planejamento? Porque me parece que agora seria uma boa hora para fazer planejamento, Perfeito. né? Eu penso, por exemplo, na questão das empresas do Simples, porque, como o senhor disse, é a maioria do empresariado nacional, né? Como o senhor bem focou, um dos pontos que a reforma apresenta como vantajosos é a efetividade de uma não cumulatividade, onde você poderia aproveitar os mais diversos tipos de crédito, diferente do que hoje é o sistema atual, que todo crédito que você tenta aproveitar para o seu cliente, a Receita vem lá e põe um porém. Isso. Não é? Embora, muitas das vezes, a lei é clara, fala que o cliente tem direito, Com mas um a artigo, um Receita vai lá porém. com a consulta, uma portaria, alguma coisa, e fala, não, mas não é bem assim. Nós vamos falar mais disso aí para frente, né? Espero que a gente possa trazer esses exemplos aí. Nós pretendemos falar disso aí para esclarecer os nossos ouvintes, mas o empresário que está ali hoje no Simples, né, ele tem que começar a se preocupar, porque o tomador, cliente dele, outra empresa, tomador de serviço, comprador de produtos, vai querer o crédito. E aí, o Simples vai gerar o crédito? Você vai estar preparado, você hoje no Simples, você está colocando isso na sua gestão tributária para a hora que a reforma vier? Que solução que você vai dar para isso? Ou você vai parar de vender para o seu cliente? Porque o seu cliente quer o crédito, eu tenho direito a crédito, tudo é crédito, eu quero crédito. E aí, você é simples, não me dá crédito, não compro com você. Eu vou chegar ali, tá? A gente vai falar dessa questão do simples aí. Cara, essa questão do simples aí, ela é tão assim. Ela é tão assim. Como é que se fala assim? É, surpreendente. É tão uma incógnita ainda, porque eles falam em sistema de não cumulatividade e falam em simples nacional. Isso são coisas completamente antagônicas, que não se combinam, porque a ideia de Água e você óleo. aproveitar, exatamente, a ideia de você aproveitar crédito é você fazer contabilidade, é você ter controle financeiro, é você ter um monte de coisa que essas empresas do Simples não fazem. E não fazem por uma razão muito simples, porque não precisam fazer. Não precisam. Hoje eles não precisam fazer. E aí eles estão prometendo que vai ter lá uma, uma ferramenta lá, uma plataforma lá que eles vão poder aproveitar esse crédito. Mas eu vejo isso aí como muito preocupante, porque você pode tirar a competitividade dessas empresas. Tá? Por exemplo, se eu sou um grande player do mercado, eu tenho que comprar um bem ou uma mercadoria de uma empresa do Simples e de uma empresa do lucro real ou do lucro presumido, tá? Vamos supor que seja essa caneca aqui, certo? Eu vou comprar essa caneca aqui por 10. Aí, como você paga uma tributação menor, se você está no Simples, eu vou aproveitar um crédito menor. O senhor concorda? Sim. É a mesma caneca. Porém, se eu comprar essa mesma caneca aqui de uma pessoa jurídica do lucro real ou lucro presumido, o preço é 10, mas como ele paga uma tributação maior, automaticamente que o meu crédito é maior. Então eu vou comprar de quem? Sabendo que eu posso descontar o valor desse crédito que eu adquiri aqui na entrada, lá na saída, é evidente que eu vou preferir comprar de quem está no lucro real, de quem está no lucro presumido. Então, na minha opinião, isso aí é uma coisa assim que eu estou muito curioso para ver como é que eles vão fazer, né? Porque eu acho um tremendo de um desafio para você poder equilibrar essas coisas aí. Isso é uma coisa que me preocupa muito, tá? A gente está olhando aqui, por exemplo, para essa tela. O brasileiro hoje, ó, em 2010, ele trabalhava 148 dias para pagar impostos. Lá em 2018, isso daí já está em 153 dias por ano. Tá? E se a gente for. Isso aqui de acordo com o impostômetro. Semana passada, essa mesma fonte aqui anunciou que o governo federal bateu recorde de arrecadação. E esse recorde está acontecendo cada vez mais cedo. Antes a gente tinha que esperar até maio para você poder atingir. E hoje ele está acontecendo cada vez mais cedo. O reflexo disso daqui, e agora a gente colocando isso dentro do contexto da reforma tributária, e por que está ocorrendo esse fator aí que o senhor colocou, e foi muito bem colocado pelo senhor, por que a gente já está experimentando um aumento da tributação antes mesmo, né, da reforma entrar em vigor, é exatamente por conta dos critérios que eles colocaram lá na PEC 45, né, que depois virou a emenda constitucional 132,
de 23, que é a emenda que cria, né, que modifica, né, o sistema tributário no Brasil. E lá eles criaram lá um fundo nacional. Só que as regras de receita, né? Aliás, as regras de repartição de receita, porque quando a gente fala de tributação, se você acha que o governo está preocupado com tanto que ele vai cobrar, não, ele está preocupado com duas coisas, com quanto que ele vai arrecadar e como que ele vai distribuir essa receita, né? Então, quando a gente fala de regra de repartição de receita, eles criaram esse fundo, e um dos critérios é exatamente esse. Quanto mais o Estado arrecada, mais a probabilidade dele garantir a mesma arrecadação que ele já tem hoje. Então, o que aconteceu? Os estados se anteciparam, tá? Só depois daquela situação lá do ICMS combustíveis, não sei se o senhor lembra lá da LC 192, da LC 194, né? Que promoveu lá primeiro reduziu a alíquota do ICMS lá do combustível e colocou na alíquota geral interna, e depois criou aquela história lá da alíquota ad rem, que antes era baseada no preço do combustível, e depois eles colocaram isso uma alíquota fixa, né?